Olá, meus queridos. É uma alegria estarmos todos aqui mais uma semana, onde nós vamos refletir mais um dos ensinamentos de Jesus, que nos foi trazido pelo Espírito Emmanuel, que foi o benfeitor de Francisco Cândido Xavier. E antes de nós refletirmos sobre o tema da semana, eu quero convidar todos aqueles que fazem parte dos grãozinhos de amor, que divulguem os nossos estudos, que divulguem as nossas reflexões. Se gostarem do que aqui foi discutido, clique lá no joinha, compartilhe os vídeos, para que nós possamos alcançar cada vez mais familiares, cada vez mais pessoas, para que as pessoas comecem a refletir a respeito do que realmente importa aqui nesse planeta, que é a nossa transformação interior, que nós estamos aqui para nos transformarmos, né? Nós estamos começando as nossas reflexões com a coletânea Fonte Viva, iniciamos com o livro Pão Nosso, e quando terminarmos o Pão Nosso, nós vamos dar sequência a um outro, e assim nós vamos cada vez mais nos transformando, né? Que cada vez que a gente estuda uma lição, que nós possamos refletir, não é sobre o outro, nós estamos falando sobre nós mesmos. Então, antes de nós refletirmos, vamos nesse instante, nos ligando a Jesus, nosso Mestre, a Deus, nosso Pai, agradecendo a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos aqui nesse planeta maravilhoso, que aqui sim, cada um de nós, dentro das nossas possibilidades, vamos conseguir nos transformarmos em pessoas melhores, agradecendo a Jesus, nosso Mestre, por tanto amor, tantos ensinamentos, por estar sempre conosco, nos conduzindo. Naqueles momentos de dificuldade, Jesus nos pega no colo, nos mostra o caminho, nos fortalece. Que nós possamos, a respeito da lição de hoje, refletir e, dentro das lições de Jesus, nos transformarmos cada dia em pessoas melhores. Que assim seja, graças a Deus. E hoje, no livro Pão Nosso, que é esse aqui, nós estamos na lição 6. E o título dessa lição é Valei-vos da Luz. Foi tirada da epígrafe do Evangelho de João, capítulo 12, versículo 35. A epígrafe diz assim: Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Isso quem disse foi Jesus. Aí veio Emmanuel, que é o benfeitor de Francisco Cândido Xavier, e nos ditou, e que foi psicografado pelo próprio Chico, e nos disse assim: o homem de meditação encontrará pensamentos divinos, analisando o passado e o futuro. Var-se-á colocado entre duas eternidades, a dos dias que se foram e que lhe acenam do porvir. Examinando os tesouros do presente, descobrirá suas oportunidades preciosas. No futuro, antevê a bendita luz da imortalidade, enquanto que no pretérito se localizam as trevas da ignorância, dos erros praticados, das experiências mal vividas. Esmagadora a maioria de personalidades humanas não possui outra paisagem, com respeito ao passado próximo ou remoto, senão essa, constituída de ruínas de desencanto, compelindo-as à revalirosa e os recursos em mão. A vida humana, pois, apesar de transitória, é a chama que vos coloca em contato com o serviço de que necessitais para ancisão justa. Nesse abençoado ensejo é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, conciliar
enriquecer-se no Senhor. Refleti na observação do Mestre, apreender-lhe-eis o luminoso sentido. Andai enquanto tendes a luz, disse ele. Aproveitai, todavia, de tempo recebido no trabalho edificante. Afastai-vos da condição inferior, adquirindo mais alto entendimento. Sem os característicos de melhoria, aprimoramento no ato da marcha, sereis dominado pelas trevas, isso é, anulareis vossa oportunidade santa, tornando aos impulsos menos dignos e regressando em seguida à morte do corpo, ao mesmo sítio de sombras, de onde emergistes para vencer novos degraus na sublime montanha da vida. É muito interessante essa lição, porque quando a gente reflete, quando a gente fala sobre luz, a luz é uma das imagens mais bonitas utilizadas pelo Evangelho. Ela representa aquilo que nos permite enxergar, compreender, colher novos caminhos. Mas Emmanuel nos convida a pensar: de que adianta receber a luz se não a utilizamos? Nós recebemos os ensinamentos, que a luz é o Evangelho, é todos os ensinamentos que Jesus nos trouxe. Ele nos mostrou o caminho, aí depois veio a doutrina dos Espíritos, que veio esclarecer cada vez mais as falas de Jesus. Muitas vezes, meus queridos, pedimos a Deus esclarecimento, paz, proteção e orientação e queremos encontrar respostas para as nossas dificuldades. Buscamos o Evangelho quando estamos sofrendo. Muitas vezes fazemos isso, só vamos buscar Deus na hora do sofrimento. Esperamos que suas palavras iluminem os nossos caminhos, mas nós não queremos fazer o nosso movimento, que é a mudança. Pedimos, queremos que Jesus resolva as nossas situações, mas Jesus nunca falou que ia tirar as pedras do nosso caminho, que ia tirar as dificuldades. Ele disse sim, que nos daria força, nos mostraria o caminho da transformação, da evolução, mas jamais tiraria os obstáculos do nosso caminho. Entretanto, a verdadeira luz não existe apenas para nos consolar, ela também nos mostra aquilo que precisamos transformar em nós mesmos. Em nós mesmos. Todas as nossas atitudes, as nossas condutas, nossa postura que nos afasta das leis divinas, que são as leis de Deus, que é o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, sentimentos de mágoa, isso são sombras que nós carregamos no nosso interior. Quando a luz chega, passamos a enxergar melhor as nossas imperfeições. Que luz é essa? Quando nós começamos a vivenciar, trazemos para o nosso interior os ensinamentos de Jesus. Quando nós tiramos esse olhar do outro, passamos a olhar para nós, porque Jesus, meus queridos, quando esteve aqui, ele sempre falou para nós mesmos: olha, a mudança está em você. Você precisa mudar, não é o outro. Nós não mudamos o outro. A nossa conduta, a nossa postura, a nossa luz faz com que o outro sinta vontade de mudar. Nunca foi sobre o outro, é sempre sobre nós mesmos. Então, é mais fácil enxergar o erro do outro do que reconhecer as nossas falhas. Por isso que muitas vezes a gente aponta a falha do outro. O que eu preciso modificar em mim? Será que eu pergunto isso? Eu falo: fulano tem que mudar, a conduta de Bertano não é legal, mas será que eu paro para pensar o que no momento que qual a minha atitude que não está muito bem, que eu preciso mudar?
Eu preciso perguntar muitas vezes isso. A luz do Evangelho não vem para nos condenar, ela vem para nos despertar para o amor. Quando compreendemos o ensinamento de Jesus, recebemos uma oportunidade de crescimento. Mas não é só escutar o ensinamento de Jesus, é compreender, é entender o que ele quer dizer. E isso a doutrina dos Espíritos nos esclarece muito bem. Principalmente quando o Espiritismo veio nos mostrar que a morte não existe. Nós somos espíritos imortais. O que morre é essa vestimenta aqui, que é o nosso corpo físico. Mas nós levamos conosco, quando nós retornamos à pátria espiritual, a nossa verdadeira morada, todas as nossas atitudes. Seja ela as nossas qualidades, tudo que nós aprendemos, tudo de bom que nós fizemos, mas as coisas que não muito boa que nós fizemos, as nossas falhas nós levamos também. Deus não castiga ninguém, mas a nossa consciência, quando nós retornamos para a pátria espiritual, ela nos cobra. Porque nós vamos entender a oportunidade que nós perdemos de aproveitar uma encarnação. A encarnação existe para quê? Não é para a nossa transformação, não é uma escola. O Espiritismo nos esclarece que eu estou aqui nesse planeta escola para eu trabalhar em mim as minhas fragilidades. Não é para isso que nós estamos aqui? Para eu trabalhar as minhas fragilidades. Quando estamos diante de uma dificuldade, podemos perguntar: se eu pedir desculpa? Talvez se eu pedir desculpa as coisas ficam mais fáceis. Talvez se eu silenciar em vez de responder com agressividade. Talvez se eu recomeçar. Às vezes a gente tenta ir por um caminho que não está dando certo. Não está dando certo. Aí vem aquela intuição no nosso interior: olha, tenta mudar, pega outro caminho, faz diferente, recomeça. Mas a gente não escuta a nossa voz do interior, que muitas vezes é os nossos anjos guardiões, os nossos mentores amigos nos orientando, mas nós não escutamos ele, nós não escutamos. A luz também revela grandes possibilidades. Há momentos em que enxergamos apenas as nossas dificuldades, nós focamos na dificuldade. Eu falo: eu não vou conseguir, minha vida não vai mudar, já errei demais, não sou merecedor de ser feliz, não tenho mais forças. Às vezes eu só vejo sombras em mim, mas na realidade não, todos nós somos filhos de Deus, e Deus jamais ia criar filhos imperfeitos. Então, nós somos a centelha divina, nós temos a luz no nosso interior. Basta nós alimentá-la. Basta nós recarregar as nossas energias através da oração, através dos bons sentimentos, dos bons pensamentos, da caridade. O Espiritismo mesmo nos esclarece que sem caridade não há salvação. Que caridade é essa? Quando eu perdoo o meu próximo, quando eu paro para escutar as pessoas que convivem comigo, quando eu compartilho amor. Erramos? Claro, erramos sempre, faz parte do nosso crescimento. A doutrina dos Espíritos nos ensina que somos espírito em processo de evolução. O que nós não podemos é ficarmos estagnados, é apagar nossa luz. Porque quando nós pegamos, por exemplo, uma vela e colocamos debaixo da mesa, ela ilumina o quê? Só um pedacinho.
Então, quando nós entendemos o nosso objetivo aqui nesse planeta, que é de transformarmos as nossas fragilidades, que é de aprender a amar, que é de sermos luzes através da nossa conduta, através do nosso amor, através da nossa caridade, sermos caridosos com o nosso próximo. A luz não ilumina imediatamente nossas dificuldades, mas muda nossa maneira de enfrentá-las. Quando nós temos a certeza, meus queridos, que não estamos sozinhos, que Jesus está o tempo todo conosco, que Ele veio nos ensinar, Ele é o nosso mestre, o nosso professor. E Jesus não escreveu nenhum livro, mas Ele, através da sua conduta, da sua postura, Ele colocou em prática tudo o que Ele falou. Ele falou de caridade, foi caridoso. Ele falou de amor, Ele amou. Ele falou de perdão, nos perdoou. E Ele também nos falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, para chegar ao Pai terás que passar por mim. Então, que possamos ser luzes. Nós somos criaturas criadas por Deus, nosso Pai. A questão número 1 do livro dos Espíritos tem uma pergunta assim que diz: o que é Deus? E os Espíritos responderam: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ele é amoroso, justo e bom. Então, Deus é amor. Deus é perfeito. Se Ele nos criou, Ele não iria criar nada imperfeito. Nós somos criaturas perfeitas e a maioria das vezes nós escolhemos o caminho errado. É as nossas escolhas que nos causam dificuldades, são as nossas escolhas que nos causam os desafios. Então depende de nós. Que nós possamos ser luzes, meus queridos. Que nós possamos deixar de olhar o externo e passarmos a olhar para nós. Para nós. Que nós possamos vivenciar, não só ouvir os ensinamentos de Jesus, mas que nós possamos passar a vivenciar tudo o que Ele nos ensinou. Tudo o que Ele nos ensinou. Vós sois luz. Jesus falou isso para nós. Vós sois luz. Então, que sejamos pontinho de luzes, aonde quer que nós estejamos. Que nós possamos, através da nossa conduta, da nossa postura, levar a paz aonde quer que nós estejamos. Muita paz a todos. Que vocês tenham uma excelente semana. Semana que vem estaremos aqui de volta, com certeza com mais um estudo. E que nós possamos levar, meus queridos, amor, porque foi isso que Jesus nos ensinou. Então, coraçãozinho de amor a todos nós, que aonde quer que nós estejamos, que nós possamos ser luzes, que nós possamos levar amor, porque só o amor é capaz de nos fortalecer, é capaz de nos ajudar nos momentos de maior dificuldade. Se vocês gostarem, então, das nossas reflexões, compartilhe e curte. Tenha uma excelente semana.